Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 7. Capítulo 62. No magnífico mar, a distância entre os grandes e pequenos veleiros foi diminuindo gradualmente. Na verdade, o navio de guerra em que Luffy e seu grupo estavam não era pequeno. Era a configuração padrão dos fuzileiros navais nos 4 mares, capaz de transportar várias centenas de soldados para combater piratas. Mas comparado ao gigantesco navio à frente, que repousava no mar como uma cordilheira caída, o navio de guerra sob os pés de Luffy era, de fato, muito maior. O olhar de Luffy recaiu sobre as várias figuras gigantescas no navio distante, um lampejo de compreensão em seus olhos. Pelo tamanho colossal e pela embarcação, ele pôde deduzir que eram gigantes, embora não soubesse se eram de Elbaf ou de outro lugar. Logo Helena e Uta também viram as figuras imponentes no navio gigante, e ambas estalaram a língua em espanto. São gigantes! Exclamou Uta. E Helena ficou estupefata no convés, voltando a si apenas depois de um longo momento. São esses os gigantes de que você estava falando? Luffy assentiu com a cabeça em resposta, isso mesmo. E Helena ficou em silêncio. Ela havia pensado inicialmente que os gigantes de que Luffy e os outros falavam tinham, no máximo, 7 ou 8 metros de altura. Mas quando viu essas figuras gigantescas, todas com mais de 10 metros de altura e pesando várias vezes mais do que ela imaginava, percebeu que sua ideia de gigantes havia sido um tanto conservadora demais. Depois de muito tempo, tudo que Helena conseguiu dizer foi, sendo tão grandes quanto eles precisam comer em uma refeição. Um instante depois, o navio dos gigantes também avistou o navio de guerra em que Luffy e seu grupo estavam. Aquilo é, um navio de guerra? A gigante com um enorme machado de batalha nas costas e longos cabelos loiro-claros abaixou hesitante seus grandes binóculos e esfregou os olhos. Ela suspeitava ter visto errado, que na verdade era uma bandeira pirata em um navio de guerra. Ao lado dela, uma voz heroica ressoou. O que houve, Jed? Acho que vi um navio de guerra hasteando uma bandeira pirata. Devo ter visto errado. A gigante Jed, incrédula, ergueu seus binóculos novamente. Um navio de guerra hasteando uma bandeira pirata? Essa declaração causou alvoroço imediato no grande navio. Vários gigantes a ouviram e correram até Jed, prontos para ver o que estava acontecendo. No entanto, a imagem que apareceu diante dos olhos de Jed a fez acreditar completamente que era verdade. É mesmo um navio de guerra hasteando uma bandeira pirata. Os gigantes se entreolharam, percebendo o mesmo olhar fantasmagórico nos olhos um do outro. Nunca tinham visto nada igual, nem mesmo no Novo Mundo. Seriam os piratas do Mar do Oeste tão selvagens assim? A ponto de provocarem tão descaradamente o maior instrumento de violência do governo mundial? Enquanto Jed movia lentamente seus binóculos para baixo, ela viu as 3 figuras no convés. Num instante, sua expressão sofreu outra estranha mudança. Que diabos? Por que são todos crianças? E um deles tem asas. O convés ficou instantaneamente em silêncio. Crianças. Após um breve silêncio, os gigantes soltaram um suspiro coletivo. Todos tinham ouvido a palavra asas, mas nenhum deles a levou a sério, supondo que fosse apenas uma decoração. Um instante depois, o gigante líder, que estava sem camisa e usava um capacete, franziu a testa e falou em voz grave. Vamos dar uma olhada. Ver se alguns piratas sequestraram crianças para atrair navios que passam. Os outros gigantes ouviram as palavras de seu líder e não se opuseram, manobrando silenciosamente seu navio em direção ao navio de guerra. Do outro lado, os olhos de Uta se arregalaram. Luffy, eles estão vindo, exclamou ela. Então, imediatamente se transformou em sua forma de sereia, preparando-se para usar seu canto para lidar com os gigantes caso demonstrassem qualquer má intenção. E Helena não fez um movimento brusco, mas imediatamente empunhou seu martelo de guerra destruidor de mundos, seu olhar tornando-se penetrante. Luffy, que já havia ouvido a conversa dos gigantes através de seu aqui da observação e sentidos sobre-humanos, não os interrompeu. Pelo contrário, apoiou totalmente o comportamento cauteloso deles. Com o passar do tempo, a distância entre os 2 navios diminuiu consideravelmente. Uta conseguia até mesmo ver claramente os padrões circulares da madeira nas enormes tábuas do outro navio. A aproximação do navio gigante tornou as correntes caóticas e intensificou o ângulo de balanço do galeão sob eles. Nesse instante, um gigante com um capacete com chifres colocou a cabeça para fora e gritou. Eis seus 3 pirralhos. Se vocês foram sequestrados, gritem. A voz do gigante era extremamente alta, e ele havia aumentado o volume deliberadamente. Para os 3, soava como um trovão em um dia claro. Sequestrados. O trio se entreolhou, suas expressões mudando sutilmente. Nesse instante, uma voz feminina desamparada soou do navio gigante. Goldberg, que salva pessoas como você. Com uma série de passos pesados, uma gigante com um machado de batalha nas costas apareceu diante dos 3. Ela tinha longos cabelos loiro-claros, vestia uma capa de linho e um top de pele à mostra, com as pernas longas quase completamente nuas. Ela se abaixou e olhou para os 3, com um lampejo de surpresa nos olhos. Nesse instante, os outros gigantes também se aproximaram, olhando para o trio como se estivessem observando uma espécie rara. Não parece que eles tenham sido sequestrados. Aquele pirralho com chifres é realmente forte. Espere, por que aquela garotinha se transformou em uma sereia? Deveria ser uma habilidade de Akuma no Mi, certo? Acima do navio de guerra que balançava, os sussurros dos gigantes podiam ser ouvidos, fazendo o canto da boca de Helena se contrair levemente. Pirralha? Pensou ela.
Nunca imaginou que aos 17 anos, ainda pudesse ser chamada de pirralha. Diante disso, Helena respondeu com voz grave: Gigantes, por que vocês se aproximaram de nós? Ao ouvirem suas palavras, os gigantes no navio se entreolharam. Finalmente, um gigante com um capacete, o peito nu e longos cabelos negros soltos explicou: A princípio, pensamos que você havia sido sequestrada por piratas. Então viemos dar uma olhada. Só quando chegamos mais perto é que percebi o quão forte você é. O gigante Ajudin tinha uma expressão solene e um tom cordial, demonstrando todo o seu respeito pelos fortes. A raça dos gigantes sempre reverenciou a força marcial. Com exceção da geração mais recente de crianças, a maioria dos gigantes respeitava profundamente os fortes. E aos olhos de Ajudin, o humano à sua frente, com chifres negros de Oni e longos cabelos brancos, exalava uma aura poderosa e perigosa. Eu sou muito forte. A expressão de Helena não mudou, mas ela compreendeu interiormente. Os gigantes apenas pressentiram sua força, mas não tinham a menor noção de Louis. Essa frase do gigante revelou a Helena um fato. Aquele grupo de gigantes era muito fraco, a ponto de nem sequer conseguir sentir o poder de Louis. Nesse instante, Louis virou a cabeça e disse a Helena e Uta que elas podiam baixar a guarda. As duas não duvidaram de suas palavras por um segundo e fizeram o que ele disse. Então, Louis se pronunciou de repente. Vocês são os piratas guerreiros gigantes? Na verdade, pelo gigante de capacete e pela gigante com pouca roupa, Louis já havia reconhecido suas identidades. Os futuros novos piratas guerreiros gigantes. O motivo da pergunta era que Louis queria confirmar se eles já haviam formado sua tripulação pirata. Em outras palavras, Louis tinha um pouco de sede pelo poderio militar dos gigantes que o precederam. Capítulo 63. No instante em que as palavras piratas guerreiros gigantes foram pronunciadas, o ar pareceu congelar, e Helena e Uta nunca tinham ouvido falar dos piratas guerreiros gigantes, então pareceram bastante confusas. Mas para os gigantes no enorme navio, o nome Piratas Guerreiros Gigantes simbolizava uma lenda gloriosa que durava há séculos. A geração anterior dos piratas guerreiros gigantes, sob a liderança de seus dois capitães lendários, Dorre, o Ogro Azul, e Broge, o Ogro Vermelho, havia conquistado grande renome nos mares. E em uma era ainda mais remota, outros dois heróis da raça gigante não foram menos impressionantes. Portanto, a simples menção dos piratas guerreiros gigantes enchia cada gigante de orgulho e saudade. Após um breve momento de atordoamento, o gigante Ajudin balançou a cabeça com uma expressão complexa. Ainda não estamos qualificados para navegar pelos mares sob o nome de piratas guerreiros gigantes. Os piratas guerreiros gigantes são uma lenda, exclamou maravilhado, o gigante com o capacete de chifres e um canabo no ombro. É mesmo? Louis olhou calmamente para o grupo de gigantes pensativo. Ao seu lado, Helena virou a cabeça para observar a expressão pensativa de Louis, um lampejo de compreensão em seus olhos. Era um olhar semelhante ao que ele tinha quando se conheceram no Planalto, 2 anos atrás. Nesse instante, a gigante loira Gerd apresentou-se e aos outros. Em seguida, seus olhos se encheram de profunda curiosidade. Ela apontou para a bandeira no navio de guerra e perguntou: Vocês são piratas? Ela estava bastante curiosa para saber por que Louis e seu grupo se tornariam piratas tão jovens. Isso mesmo, nós somos os piratas do Arcanjo. Este é o nosso capitão, Louis, e a segunda em comando, Helena. Quanto a mim, sou a musicista dos piratas do Arcanjo, Uta. Uta, em sua forma de sereia, nadou ao redor de Louis e Helena, explicando com uma risada. Sua voz encantadora foi levada pela brisa do mar até os ouvidos dos gigantes, influenciando-os como um sapo em água fervendo lentamente. Os piratas do Arcanjo. No navio gigante, os gigantes repetiam o nome inconscientemente. Nunca ouvi falar deles. No futuro, esse nome ecoará por todo o mar. Uta nadou até Louis e pousou em seu ombro, encostando-se em sua cabeça e balançando suavemente sua cauda de peixe rosa. Espere, ele é o capitão? Os olhos de Ajudin se arregalaram. Ele gradualmente percebeu que algo estava errado. Entre piratas, a pessoa mais forte a bordo geralmente é o capitão, sem força. É impossível comandar uma tripulação de foras da lei cruéis que vivem constantemente no limite. Mas agora Helena, que em sua percepção era extremamente perigosa, não era a capitã. Em vez disso, era Louis que, aos seus sentidos, não tinha nada de especial além da aparência. Essa constatação fez o couro cabeludo de Ajudin formigar. Ele havia se aproximado precipitadamente de uma força tão poderosa que nem sequer a notara. Isso mesmo Louis assentiu calmamente, confirmando. Não havia necessidade de esconder nada. A calma de Louis ajudou Ajudin a se acalmar. Ele agora tinha certeza de que Louis e seu grupo não tinham mais intenções. Ao mesmo tempo, ele estava grato por seu próprio grupo também não ter mais intenções. Era verdade que os gigantes eram bravos e habilidosos em batalha, tendo arriscado a vida e a morte. Mas isso não significava que estivessem dispostos a morrer de uma morte inútil e sem sentido. Já que você não foi sequestrado, vamos indo, disse o gigante com o capacete de chifres, dando uma gargalhada sonora. Nos vemos novamente se o destino permitir. Em pouco tempo, os gigantes manobraram seu enorme navio para longe, desaparecendo gradualmente da vista de Louis e seu grupo. Você não vai convidá-los? Perguntou Helena. Louis balançou a cabeça. Não conseguia encontrar uma abertura adequada. Seria muito abrupto simplesmente perguntar diretamente a eles. Um dia depois, Louis e seu grupo encontraram uma tripulação pirata local do Mar do Oeste. O outro grupo acolheu calorosamente o trio e, na despedida, presenteou-os amigavelmente com todo o tesouro de seu navio, juntamente com o mapa náutico do Mar do Oeste. 7 dias após o encontro com os gigantes, o navio de guerra que transportava o grupo de Louis chegou perto de seu destino. Mar do Oeste, nas águas próximas à região das Flores.
À noite, a luz de um veleiro em chamas iluminava outras duas embarcações no mar escuro. Em um navio pirata de estilo diferente de todos os outros no mar, um homem robusto e careca com cavanhaque fez uma reverência com as mãos para Louis e seu grupo a bordo da embarcação. Meu nome é Bom. Sou vice-comandante da Marinha de Sambal. Muito obrigado pela sua ajuda. Caso contrário, nossa Marinha Sambal talvez não tivesse conseguido interceptar esses traficantes de pessoas. A Marinha Sambal. Louis ficou pensativo. Lembrou-se da Marinha Appo da história original. Quanto ao estilo peculiar do nome de Bom, Louis não se surpreendeu. Havia muitas pessoas no mar com nomes nesse estilo, como Xinjao, Bull e Sai da Marinha Appo, e até mesmo figuras mais poderosas como Oshoku, o governante de Ashinozu. As palavras do homem careca fizeram surgir um leve tom de surpresa no rosto de Helena. Marinha? Então por que vocês estão hasteando uma bandeira pirata? A isso o homem careca deu uma resposta direta. Nosso país das flores tem várias marinhas. Mas todos nós temos laços indissociáveis com o governo do país das flores e até mesmo com seus cidadãos. E Helena não entendeu. Ao ver isso, Louis explicou casualmente. Significa que eles são piratas oficiais. E Helena ficou ainda mais confusa. Era a primeira vez que ouvia falar do status de um pirata oficial. Diante disso, um leve constrangimento surgiu no rosto de Bom. Ele disse em voz baixa, é melhor não falar essas coisas em público. Ele indicou que bastava saber a respeito, mas que não se devia dizer isso em voz alta, pois faria todos perderem a face. Perto dali, Uta teve um lampejo de inspiração. Ah, entendi. Então é por isso que vocês, como piratas, perseguiam traficantes de pessoas. A princípio, ela pensou que tivessem encontrado piratas como Shanks e sua tripulação. Bom assentiu lentamente, olhando para as crianças que estavam sendo conduzidas para a cabine uma a uma. Isso mesmo. Além de ganhar uma renda extra no mar, também temos a responsabilidade de proteger as pessoas. Então, Bom convidou Louis e seu grupo calorosamente. Todos, por favor, acompanhem-nos de volta à Marinha Sambal como nossos convidados. O chefe Jin lhes dará uma calorosa recepção. Diante disso, Louis balançou a cabeça e recusou, dizendo que tinha negócios a tratar na Terra das Flores. Vendo o convite recusado, Bom e seus homens não se decepcionaram. Em vez disso, ofereceram-se para guiá-los e escoltá-los até a Terra das Flores. Após alguma reflexão, Louis aceitou graciosamente a gentil oferta. Ao longo do caminho, Bom contou com entusiasmo ao trio sobre o País das Flores. O País das Flores era uma nação rara e extensa no mundo. Sua área era comparável à de Alabasta na primeira metade da Grand Line. Possuía uma população relativamente grande e um exército permanente de dezenas de milhares de soldados. Devido ao tamanho do reino, ele era dividido em muitas regiões diferentes, cada uma com sua própria cidade icônica, 4 das quais eram particularmente famosas. Os comandantes das diversas frotas navais distribuídas ao longo da costa do País das Flores eram todos grandes piratas com recompensas na casa das centenas de milhões de belis. Por fim, Bom deu aos três um aviso bastante sério, aconselhando-os a evitar a região selvagem o máximo possível. O País das Flores era o lar de muitas criaturas perigosas, raras até mesmo nos 4 mares ou no Novo Mundo. As mais fortes entre elas dominavam o aqui, e até mesmo alguns comandantes da marinha as consideravam bastante problemáticas. Após muito tempo, Louis e seu grupo finalmente pisaram em solo florido. Depois de guardarem seu navio de guerra, o grupo, preparado para sobreviver na selva, pegou o mapa que Bom lhes dera e começou a se embrenhar na floresta. Logo, eles se depararam com a criatura perigosa da qual Bom havia falado, um lobo gigante com mais de 5 metros de altura. Ele saltou da selva, baixou sua cabeça vermelha e seus olhos, semelhantes aos de um rato, estavam cheios de malícia gananciosa. Louis ficou surpreso e inconscientemente murmurou uma palavra. Um lobo jeju? Capítulo 64. Região das Flores, guarnição naval de Sambal. Em uma sala cheia de fumaça, soou a voz de um velho. Tem certeza de que as 3 pessoas que Bom mencionou estão indo na direção de Bashu? A voz simples e honesta de um jovem respondeu. Pelos vestígios deixados na cena do crime, sim. A figura alta e corpulenta na sala mergulhou em um breve silêncio. Após um longo silêncio, ele suspirou. Há pouco tempo, a família Charlotte entrou em contato repentinamente com o rei. Não sei o que foi dito. Hoje, outro grupo está a caminho de Bashu. São tempos agitados. As palavras do velho corpulento fizeram o jovem na sala sentir a pressão. Ele ficou um pouco perturbado e inconscientemente perguntou. Chefe Jin, o que devemos fazer? Diante disso, o velho corpulento olhou para ele e disse casualmente. Se o céu cair, não será a vez de vocês, jovens, sustentá-lo. Esse não é um problema com o qual vocês devam se preocupar. Você só precisa amadurecer antes que a gente morra. Agora vaza. Sim. O jovem não tinha mais nada a dizer. Virou-se e saiu da sala cheia de fumaça. Depois que o jovem saiu, o velho corpulento pegou um dendém mochi e discou um número. Bru, 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 clique. A chamada foi atendida e uma voz rouca respondeu. Olá, Jin-Woo. O que você quer de mim? O velho corpulento de rosto quadrado, tronco incrivelmente musculoso e pernas ligeiramente esguias falou sinceramente. Xinjao, você pode ir dar uma olhada em Bashu? Um grupo de pessoas está indo direto para lá. Estou preocupado que eles entrem no local de encontro dos Longbo. O Dendem Mushi imitou a expressão de insatisfação de Xinjao, fazendo beicinho. Qual é o seu segredo, Longbo? Você fica tão assustado o dia todo com medo disso e daquilo. Diante disso, o tom do velho corpulento tornou-se ainda mais sincero. Por favor, Xinjao. Bom disse que há uma jovem muito forte naquele grupo. Você é um dos melhores combatentes entre as nossas diversas marinhas. Só ficarei tranquilo se você for. Por que você não vai você mesmo? Perguntou Xinjao novamente. Um breve silêncio se instalou na sala. Após um instante, o velho corpulento respondeu com voz rouca. Não tenho coragem de voltar. Décadas atrás, ele havia perdido um parente.
Quando finalmente encontrou uma pista, esse parente já havia se tornado escravo dos dragões celestiais, e ele não tinha forças nem coragem para resgatá-lo. Quando finalmente se decidiu, descobriu que seu parente já estava morto. Ele se arrepende disso até hoje, mudando seu nome e ingressando na Marinha Sambal. Um instante depois, Xinjao fez um som de tis. Covarde, disse ele. Espere só. Com isso, Xinjao desligou. Na imensidão da floresta primitiva, Lui e seu grupo cavalgavam nas costas de um lobo gigante, machucado e ferido, viajando rapidamente sob a sombra das árvores. Eu pensei que teríamos que atravessar esta selva a pé, e Helena olhou para as árvores antigas e imponentes ao redor, que tinham em média mais de 100 metros de altura, e suspirou baixinho. Esta floresta é ainda maior do que todo o nosso planalto. Ainda bem que tínhamos um transporte para nos buscar logo no início. Ao ouvir as palavras de Helena, o lobo Jeju machucado embaixo dele soltou um gemido triste. Uau! Em resposta, Helena deu um leve tapinha na grande protuberância em sua cabeça com seu martelo de guerra destruidor de mundos. Fique quieto e se apresse. Uta repousava a cabeça nas pernas longas e cheias de Helena, com os olhos fechados. Sentia o fluxo de ar turbulento causado pelo movimento rápido delas e ouvia os diversos cantos de pássaros vindos das profundezas da floresta. Um leve sorriso surgiu em seus lábios enquanto ela transformava os cantos dos pássaros em uma melodia específica em sua mente. Foi só depois que o lobo gigante chamado Lobo Jeju saiu da floresta e pisou numa pradaria onde cada fio de grama era tão alto quanto o pescoço de uma pessoa que Uta abriu os olhos lentamente. Então sentou-se, encostou-se em Lui e balançou-se suavemente, cantarolando a melodia que acabará de compor em sua mente. Não havia letra, nem acompanhamento. Havia apenas a voz leve e suave de uma menina, levada pelo vento límpido até seus ouvidos. E Helena ouviu o cantarolar de Uta, e os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso suave. A brisa soprava, abaixando a grama alta e selvagem e revelando aos olhos de Lui as várias criaturas estranhas escondidas na pradaria. Ershu, Jiao, Qiniuan, todas eram bestas míticas do clássico das montanhas e dos mares que Lui vira online em sua vida passada. Ao longe, criaturas ainda maiores eram vagamente visíveis. Tuolongs, peixes rani e mamutes, e esses eram apenas os que Lui conseguia nomear. A lenda agora se revelava por completo diante de seus olhos. Após um longo tempo, o lobo Jeju levou o trio para um campo de gelo, onde figuras humanas começaram a aparecer gradualmente. Muitos homens de torso no treinavam arduamente no gelo e na neve. Até onde a vista alcançava, era um mundo branco com gelo e neve irregulares. Lui olhou para o mapa e viu o nome daquele campo de gelo, o continente de gelo. Sua área não era menor que a floresta montanhosa que acabavam de atravessar e se estendia até o mar. Era ali que a Marinha Appo armazenava os espólios saqueados do mar. Vale mencionar que desde que o comandante da Marinha Appo teve sua ponta de broca achatada por Garp, aquele cofre do tesouro estava em um estado tão peculiar que ninguém conseguia abri-lo. O trio libertou o azarado lobo Jeju e montou acampamento na fronteira entre a pradaria e o campo de gelo, acendendo uma fogueira para descansar. A noite transcorreu sem incidentes. No dia seguinte, o trio se deparou com outra fera feroz que os viu como comida. Essa fera era maior e mais forte, tendo inclusive dominado o aqui do armamento, mas no fim, também sucumbiu ao martelo de guerra destruidor de mundos de Helena. A fera, semelhante a um leopardo das neves, já bastante machucada, agachou-se obedientemente, permitindo que os três subissem em suas costas. Então, relutantemente, começou a caminhar na direção apontada por Lui. Ao longo do caminho, muitas pessoas viram essa estranha combinação. Alguém exclamou inconscientemente: "Olha, é um leopardo menji. Tem gente nas costas dele. Alguém está usando um leopardo menji como montaria? Isso é sério mesmo? Eles não conhecem aqui? Como alguém pode servir de montaria para outras pessoas?" Uta esfregou o rosto, que estava vermelho de frio, depois deitou-se nas costas do leopardo menji e soltou um longo sopro de ar branco. É tão quentinho nas costas dele. O leopardo menji ouviu isso e bufou com desdém. Atrás dela, Helena olhou para a preguiçosa Uta, esparramada nas costas do leopardo das neves, e estendeu uma mão maliciosa. No instante seguinte, a mão já fria de Helena deslizou para dentro da gola da camisa de Uta. Os olhos de Uta se arregalaram instantaneamente. Que frio! Ela exclamou. Ao perceber o que havia acontecido, uma exasperada Uta saltou das costas do leopardo das neves e pulou em cima de Helena, tentando agarrar sua coleira. Diante disso, um sorriso pensativo surgiu no rosto de Helena. Ela ofereceu apenas uma resistência simbólica às ações de Uta. Logo, a voz de Uta soou novamente. Ela havia sido congelada mais uma vez. Lui balançou a cabeça em silêncio, observando a brincadeira brusca dos dois. Esses dois são como crianças. A brincadeira de luta logo se dissipou. Uta e Helena trocaram olhares e simultaneamente estenderam suas mãos venenosas em direção a Lui. Capítulo 65. A velocidade do leopardo menji superava em muito a do lobo Jeju. Montados em suas costas, o trio cruzou o continente de gelo em menos de um terço do tempo que levaria para atravessar o lobo Jeju. Um dia depois, o leopardo menji chegou ao destino de Lui, as profundezas da região selvagem de Bashu. Eles deveriam soltá-lo na borda do campo de gelo, mas o leopardo menji era simplesmente rápido demais e estável demais. Depois de montá-lo, o trio unanimemente menosprezou as outras criaturas. No fim, sob a persuasão da verdade, o leopardo menji voluntariamente trabalhou além do horário e deu ao trio uma carona extra. Correr por mais de um dia sem descanso. Essa foi uma experiência aterradora que o leopardo menji jamais esqueceria. Não fosse pelos repetidos cuidados de Lui, ele teria morrido de exaustão à beira do campo de gelo naquela noite.
Na orla de outra selva, Helena estava em cima de uma grande pedra, acariciando suavemente a pelagem macia do leopardo Menji. Um instante depois, como se tivesse se lembrado de algo, ela se virou para olhar para Louis. Louis, você gostaria de um casaco ou um cachecol? Ao ouvir essas palavras, o leopardo Menji congelou instantaneamente. Uta ficou perplexa com as palavras de Helena. Isso não é nada legal. O leopardo Menji estremeceu e, sem sequer olhar para trás, desapareceu diante deles. Sua velocidade era extremamente alta, quase 3 vezes maior do que quando os carregava. Não estava claro se ele estava se contendo antes ou se a pressão de uma situação de vida ou morte o havia levado a um novo patamar. E Helena pareceu ter acabado de perceber o que tinha acontecido. Uma mudança sutil surgiu em sua expressão, uma mistura de divertimento e exasperação. Eu queria comprar uma para o Louis que fosse parecida. Embora fosse muito habilidosa em curtir peles, ela realmente não tinha pensado em matar o burro depois que a moagem estivesse concluída. Diante disso, Louis assentiu com a cabeça. Claro que quero um. O breve intervalo passou rapidamente. O trio seguiu Louis através de um rio e chegou diante de uma caverna. Será que as pessoas realmente vivem aqui? Perguntou Uta inconscientemente, olhando para a caverna sem fundo à sua frente. Louis assentiu com a cabeça com uma expressão complexa. Sim, a condição dessa subespécie humana era muito pior do que ele imaginara. Talvez eles não pudessem mais representar uma força na futura luta contra o governo mundial. No aqui da observação de Louis, o número de pessoas vivendo lá dentro era ainda menor do que o número de lunarianos em Birka. Ele originalmente pensara que haveria entre 80 e 100 pessoas. Vamos lá. Louis respirou fundo, acendeu uma tocha e foi na frente entrando. Logo, os 3 chegaram ao final da caverna e saíram, seguindo a luz que encontrariam no fundo. O que se apresentou diante deles foi um paraíso. Pessegueiros em flor com dezenas de metros de altura estavam espalhados por um vale cercado por montanhas. Um rio com vários metros de largura descia do topo de uma das montanhas e desaguava em um curso d'água subterrâneo. Tão lindo! Os olhos violeta de Uta se encheram da cor das flores de cerejeira enquanto ela sussurrava inconscientemente. E Helena olhou para as casas enormes e murmurou para si mesma, que casas grandes. Como se tivessem acabado de notar a chegada deles, cães pastores gigantes com vários metros de altura saíram de todas as direções e cercaram o trio. Os cães gigantes baixaram a cabeça sem emitir um som, seus enormes olhos bestiais fixos nos 3, suas longas caudas, que geralmente ficavam enroladas, agora pendendo entre as patas traseiras. Louis ergueu uma sobrancelha. Ele achou que aqueles cães pareciam capazes de morder de verdade. Com o tamanho deles, uma mordida provavelmente seria suficiente para engolir uma pessoa inteira. Logo, os habitantes locais também notaram a chegada deles. Eram indivíduos robustos, pequenos gigantes com uma altura média de quase 7 metros. Eram as pessoas que ele procurava, os Longbu ou melhor, a raça dos bucaneiros. Eram da mesma raça do pai de Kuma. Há muito tempo, eles haviam fugido secretamente para o vasto país das flores. Para se esconderem ainda mais, tomaram a iniciativa de adaptar seu nome para Longbu. Louis não falou imediatamente e em vez disso, olhou para as montanhas ao redor. Logo, descobriu uma enorme e profunda cratera em uma das montanhas de pedra. Finalmente confirmou que aquele era o lugar que procurava. Naquela época, quando o velho fortão era apenas um jovem fortão, ele sobrevoou esta área. Ele foi abatido pelo velho bucaneiro caindo de cabeça na montanha de pedra e criando um buraco profundo. Nesse instante, vários bucaneiros se aproximaram e perguntaram a Louis e aos outros, de qual marinha vocês são? O que estão fazendo aqui? Diante disso, Louis respondeu com voz grave, estou procurando um homem chamado Hugh Isolden. No entanto, os vários bucaneiros apertaram ainda mais suas armas, ficando mais vigilantes. Não temos ninguém com um nome estrangeiro aqui. Louis franziu a testa com um pressentimento sinistro no coração. Atrás dele, Helena e Uta ficaram em alerta silencioso, prontas para agir a qualquer momento. O velho bucaneiro de quem o Brutamontes tinha falado. Será que ele já morreu? Nesse instante, ouviu-se o som de uma bengala batendo no chão, e uma figura, muito baixa e magra em comparação com os outros bucaneiros, apareceu lentamente diante deles. Essa figura parecia extremamente velha, caminhando com uma bengala e tossindo a cada passo. Restavam-lhe apenas alguns fios de cabelo grisalho, e seus dentes amarelados estavam quase todos perdidos. Sua chegada deixou o grupo de jovens bucaneiros perturbado, e eles inconscientemente quiseram levá-lo de volta. No entanto, o velho aparentemente frágil, que parecia prestes a morrer, ergueu sua bengala e casualmente tocou a testa de um jovem. Baque. O jovem bucaneiro caiu no chão, seus olhos revirando enquanto adormecia num sono profundo e reparador. Os olhos de Helena se arregalaram. Esses humanos anormalmente altos eram muito fortes, quase comparáveis a gigantes. No entanto, um jovem tão forte havia sido nocauteado por um velho frágil com um único toque. O velho abriu os olhos turvos e aproximou-se de Louis. De pé cambaleante perguntou em voz abafada, você, está me procurando? As palavras do velho fizeram com que os olhos das outras 15 pessoas se arregalassem em choque. Aquele nome era diferente do nome que conheciam para o velho. Louis respirou fundo, seus olhos encontrando os olhos nublados do velho. Meu nome é Louis. Estou aqui para me comunicar com a sua raça bucaneira em nome de Amit. Amit era o nome daquele velho fortão e quieto da região conhecida como Cowbelt. As palavras de Louis, no entanto, provocaram uma expressão de confusão nos rostos dos bucaneiros atrás do velho, como se não entendessem o que ele estava dizendo. Um instante depois, o velho diante de Louis falou em tom suave. Amit, quem é esse? Louis apontou silenciosamente para o buraco na montanha de pedra. O velho olhou para o enorme buraco e pareceu se lembrar de algo. Uma luz retornou gradualmente aos seus olhos, e até mesmo seu tom de voz se tornou mais claro. Entendo.
Você é um lunariano? O olhar do velho recaiu sobre as asas nas costas de Louis. Louis assentiu com a cabeça. Isso mesmo. E não é que o velho Brutamontes tinha razão? Usar o nome dele é inútil. Basta apontar para o buraco enorme, e com certeza vai funcionar. Venha comigo, meu amigo que compartilha da mesma doença. O velho cambaleou, tossindo a cada passo enquanto caminhava lentamente em direção a uma casa de madeira. Louis viu isso e balançou a cabeça, infundindo um pouco de força vital no velho para fazê-lo se sentir melhor. O outro não tinha grandes problemas, ele era simplesmente muito velho, seu corpo estava em decomposição. Ao perceberem que a atmosfera tensa havia se dissipado, os cães gigantes que cercavam o trio também se mostraram entusiasmados, esticando suas longas línguas e se aproximando para acariciá-los com um focinho, abanando os rabos quase como hélices. Nesse instante, alguns jovens bucaneiros se aproximaram do velho com expressões confusas e lhe fizeram uma pergunta. A raça bucaneiro. Isso significa nós? Mas não somos nós o povo Longbow? A pergunta deles fez Louis se calar. Ele não esperava que os bucaneiros dali quase tivessem esquecido suas próprias origens. Ele imaginou que se não tivesse nascido, se os lunarianos tivessem realmente se escondido na Ilha do Céu e no Cal Belt por 100 ou 200 anos. Será que eles se lembrariam dessas coisas? Depois de 100 ou 200 anos, será que eles saberiam que eram lunarianos? Porque estavam em uma Ilha do Céu. O pensamento fez com que Louis sentisse um arrepio na espinha. Os movimentos do velho cessaram. Seus olhos turvos percorreram os rostos jovens, e ele explicou suavemente, não há nenhum Longbow na Terra das Flores. Só restam os últimos resquícios de uma raça moribunda, sobrevivendo por pouco sob um nome falso. Capítulo 66. Vale das Flores de Pêssego. Numa enorme casa de madeira, Louis e o frágil velho estavam sentados um de frente para o outro. 6 homens e mulheres de meia idade, vestidos no estilo antigo da Terra das Flores, estavam atrás do velho, com os olhares vazios enquanto observavam os dois. Uta estava sentada no parapeito de uma janela a vários metros de altura, observando com grande interesse enquanto Helena, com um martelo de guerra na mão, espancava os jovens bucaneiros lá embaixo. O vapor subia do chá quente sobre a mesa, e um aroma intenso envolvia os dois sentados um em frente ao outro. Como está aquele pirralho do Amit agora? Perguntou o frágil ancião bucaneiro após tomar um gole de chá. Louis assentiu calmamente e respondeu. Ele está bem. É só que, nas últimas décadas, ele foi se tornando cada vez menos falante. Aquele pirralho tagarela, nada falante. O velho ficou chocado por um instante, depois pareceu perceber algo e finalmente se calou. Após um longo tempo, suspirou baixinho. Então nem mesmo você, o excepcionalmente abençoado, conseguiu escapar da perseguição do governo mundial. Por outro lado, o governo mundial é forte demais. Louis permaneceu em silêncio. Era verdade. As pessoas sempre diziam que o governo mundial era corrupto, seu regime severo e tirânico, mas ninguém podia refutar seu poder. Seu instrumento de violência mais poderoso, os fuzileiros navais, era composto por indivíduos extremamente fortes. Incontáveis soldados da marinha estavam espalhados pelos 4 mares e pela primeira metade da Grand Line, mantendo-os firmemente sob seu controle. 10 agências de inteligência capazes tanto de combate quanto de espionagem, estavam espalhadas pelo mundo. 99% dos rumores ao redor do mundo não escapavam à sua atenção. Muitas tripulações piratas poderosas haviam se desintegrado sob as operações secretas da Ciferpol. E entre os dragões celestiais no topo da hierarquia, também havia muitos indivíduos poderosos, garantindo que seus privilégios não fossem abalados. Mais importante ainda, suspeitava-se que o ser conhecido como Imu possuísse uma arma ancestral. Essa combinação de forças criou uma existência aterradora que levou muitos ao desespero. Essa foi também uma razão fundamental pela qual o planeta conseguiu manter seu domínio de alta pressão por 800 anos. Após um breve silêncio, Louis olhou diretamente nos olhos turvos do velho chamado Hugh Zolden e disse em tom solene, desta vez, vim em nome da raça lunariana, na esperança de formar uma aliança com a raça bucaneira para lançar um contra-ataque conjunto contra o governo mundial no futuro. Assim que suas palavras foram proferidas, um silêncio sepulcral tomou conta da casa de madeira. Os poucos homens e mulheres de meia idade o ouviram, e suas expressões se tornaram complexas. Mas não o interromperam, observando em silêncio o velho, que permanecia tão calmo como sempre. O velho ergueu uma mão trêmula para encher a xícara de chá de Louis e disse calmamente, só nos restam essas poucas pessoas. Se fossemos jogados ao mar, faríamos apenas um pequeno respingo. Seus olhos nublados percorreram o rosto excessivamente jovem de Louis. Vocês também não têm muita gente, não é? Disse ele incisivamente. E mais de 70% deles têm a sua idade, certo? Louis não respondeu à pergunta. Embora a proporção de jovens em sua tribo não chegasse a 70%, era bastante próxima disso. O velho percebeu muito pela expressão de Louis. Somos muito parecidos, continuou ele. Só conseguimos recuperar gradualmente uma pequena parte da nossa população na última década. Além disso, originalmente eu planejava deixar o nome bucaneiro morrer comigo e com a geração seguinte. Nesse caso, por que você contou para aquelas crianças sobre nós? Atrás do velho, um homem robusto de meia idade não pôde deixar de perguntar. Diante disso, o olhar do velho recaiu sobre as asas nas costas de Louis. Seu tom era distante. Porque eu compreendi o propósito da visita deste jovem e estava preparado para aceitar seu convite. Todos ficaram atônitos, inclusive Louis.
Depois de ouvir as perguntas do velho, Louis inicialmente pensou que ele deixaria seu povo esquecer o ódio e se tornar o povo Longbow de que falavam. Mas a reviravolta dos acontecimentos superou suas expectativas. Mesmo ciente da disparidade de poder entre os lados, o velho ainda concordou com o pedido de aliança. O velho observou as expressões de espanto de todos. Ele não explicou muita coisa, mas em vez disso mergulhou em uma lembrança. Apesar de ser muito velho, ele ainda se lembrava do que aquele pirralho tinha dito antes de ir embora naquele dia. Não contarei ao meu povo sobre a sua existência. Se um dia eu enviar alguém para encontrá-lo, isso significa que essa pessoa é uma existência pela qual estou disposto a dar a minha vida para proteger. O velho olhou para o menino à sua frente, que brilhava sob o sol, exalando uma aura divina. Por décadas, o velho se perguntava, que tipo de pessoa poderia inspirar um indivíduo tão incrivelmente orgulhoso a ponto de arriscar a própria vida para protegê-lo? E essa pergunta foi respondida no momento em que ele viu Louis. A esperança. É o futuro. Então, o velho se virou para o grupo de homens e mulheres de meia idade. E vocês? Perguntou. Estão dispostos a apostar suas próprias vidas e as vidas de seus filhos? Os homens e mulheres de meia idade ouviram e concordaram sem hesitar. Era o que esperavam. Tinham sido criados sob a cuidadosa formação de seus anciãos, com o único propósito de um dia vingar seus parentes caídos. Somente após a morte dos anciãos, restando apenas ele, é que este último os proibiu de revelar o nome Bucaneiro à nova geração, desejando que o nome desaparecesse completamente do mundo. E agora o ancião mudará de ideia. Como já compartilhavam dessa ambição, naturalmente não tinham objeções. Então o velho olhou para Louis novamente. Depois que você sair daqui, disse ele, você poderá ir procurar a tribo dos Mins e a raça dos gigantes. Na história, eles também foram aliados daquela pessoa e inimigos do governo mundial. No passado, talvez fosse possível procurar pela tribo dos Três Olhos, mas agora não há mais necessidade. Ao contrário dos Lunarianos e dos Bucaneiros, eles estão verdadeiramente extintos. Ouvi dizer que o último deles foi capturado por uma certa pessoa no Novo Mundo. Imagino que ela quisesse usar a habilidade especial dessa pessoa para ler os ponêglifos. Seu destino provavelmente não será nada bom. Diante disso, Louis memorizou as palavras do velho. Todos eles estavam no Novo Mundo. Quando ele entrasse no Novo Mundo para lutar contra as pessoas, poderia procurá-los pelo caminho. No entanto, essa pessoa, você está se referindo a Nika, Joy Boy? Perguntou Louis franzindo a testa. Esse nome desconhecido fez com que homens e mulheres de meia idade ficassem pensativos. Diante disso, o velho primeiro assentiu com a cabeça, depois a balançou negativamente. Finalmente disse com uma expressão complexa, não faz sentido agora. Depois de séculos fugindo, há muito tempo deixamos de acreditar e esperar pelo Deus Sol, Nika. O grupo de homens e mulheres de meia idade ficou atônito. Olharam para o respeitado ancião com expressões estranhas. Inicialmente pensavam que apenas seus filhos eram mantidos na ignorância sobre certos assuntos. Nunca imaginaram que eles próprios também tivessem sido mantidos na ignorância por seus mais velhos em relação a tantas coisas. Por fim, o velho pareceu um pouco cansado, e sua voz voltou a ficar abafada. Quando chegar a hora, entre em contato conosco ou com o comandante da Marinha de Sambal. Dito isso, o velho se virou e foi embora. Capítulo 67. Ao cair da noite, o povo dos bucaneiros acendeu uma fogueira para saudar a chegada de Louis. À luz da fogueira, os bucaneiros de meia idade, homens e mulheres, contaram aos seus descendentes sobre a origem dos bucaneiros e o seu ódio pelo governo mundial. Informaram-lhes também que a sua tribo já havia formado uma aliança com outra tribo que também guardava rancor contra o governo mundial, os Lunarianos. No futuro, partilhariam alegrias e tristezas, confiando às suas costas uns aos outros. Além disso, não deveriam revelar os nomes Bucaneiro ou Lunariano. Até que esse dia chegasse, deveriam se referir a seus aliados como os piratas do Arcanjo. Em meio ao crepitar da carne de animais assando na fogueira, todos os jovens cerraram os punhos, rangeram os dentes, com as veias da testa saltando. Foi somente naquele dia que descobriram a história trágica de seu povo. A antiga e rigorosa proibição de deixar a região, e o mistério de por que os convites de vários comandantes da marinha para se juntarem a eles haviam sido recusados. Finalmente foram esclarecidos. A corrida dos bucaneiros, o governo mundial. Naquela noite, essas duas frases ecoaram incessantemente na mente de todos os jovens. Pouco depois do início do banquete, mais 3 pessoas saíram da passagem e chegaram ao Vale dos Bucaneiros. Eram Dom Xinjao, o comandante da Marinha Appo, e 2 homens mais jovens. Assim que entraram, viram um animado banquete ao redor da fogueira e paralisaram na entrada. Xinjao ficou inicialmente surpreso ao ver o grupo de Louis, e depois chocado. Ele não esperava que as 3 pessoas de quem o chefe Jin o falará tivessem realmente encontrado aquele lugar. O que ele menos esperava era que os 3 fossem recebidos com tanta cordialidade pelo povo Longbow. Os bucaneiros não eram estranhos a Xinjao, da Marinha Appo, e prontamente os convidaram para se juntarem ao banquete. Observando a animada festa, Xinjao deixou suas perguntas de lado por um momento, planejando fazê-las no dia seguinte. Tarde da noite, o velho abriu uma porta com a voz trêmula. Embora seus olhos tivessem dificuldade para enxergar na escuridão, com a ajuda de um grande cão amarelo de vários metros de altura, ele ainda conseguiu seguir por uma pequena trilha que conhecia. O grande cão amarelo pisoteava o mato alto, sua longa cauda varrendo o chão, afastando qualquer perigo em potencial. O velho caminhava devagar e o cão, percebendo isso, também diminuiu o passo. O homem e seu cão prosseguiram lentamente assim. Depois de muito tempo, o velho chegou diante de uma grande montanha. O grande cão amarelo usou as patas para remover um monte de pedras e, segurando uma tocha, entrou. Após se certificar de que não havia perigo, voltou e conduziu o velho para dentro. De uma fenda na caverna, o velho tirou uma pilha de papéis empoeirados e amarelados. Ele enfiou a tocha na parede e então abriu a pilha de papéis.
Deus Sol Nika, disse o velho a Louis, que aparecerá ao seu lado em algum momento e acariciava a cabeça do cachorro. Ele foi um grande guerreiro de 900 anos atrás. Liderou os bucaneiros, os lunarianos e muitas outras tribos. Também enfrentou sozinho os 20 reis originais e suas forças aliadas. Louis sentou-se de pernas cruzadas, afastando a cabeça do cachorro que, satisfeito por ter sido coçado, agora tentava lamber seu rosto, e ouviu em silêncio as palavras do velho. Seu corpo podia se esticar livremente, e ele tinha um estilo de luta imaginativo e desimpedido. Ele era o Joy Boy, e ele era a fé dos bucaneiros, dos lunarianos e da raça dos gigantes. Meu pai dizia que onde quer que fosse, sorrisos vindos do coração e da alma acabavam por florescer. Diante disso, Louis respondeu pensativamente. Você disse não faz muito tempo que não acredita mais no Deus Sol. O velho se virou para olhar para Louis com uma expressão complexa. Há muitos anos, nossa geração sofreu muito. Constantemente esperávamos que o Deus Sol Nika viesse até nós com um sorriso e nos salvasse. Mas no fim, ele não veio. Foi como se ele nunca tivesse existido neste mundo. No fim, escapamos com nossas próprias forças e deixamos de depositar nossas esperanças no Deus Sol. Gradualmente paramos de transmitir a história de Nika aos nossos descendentes. O erro de depositar esperança na fé não poderia ser repetido em nossos filhos. Louis ouviu isso e seu olhar recaiu sobre os papéis amarelados nas mãos do velho. O fato de ainda os terem guardado significava que eles ainda estavam absortos na história do Deus Sol. Como se pressentisse o olhar de Louis, o velho prosseguiu. Mas uma fé de 800 anos está profundamente enraizada em nossos corações. No fim, alguém entre nós ainda registrou essas coisas. Fiquei muito zangado na época. Questionei-os. Por que queriam transmitir a lenda às gerações futuras? Disseram que não conseguiam esquecer aquela lenda inspiradora, não conseguiam esquecer a dança da libertação que tinham dançado 1000 vezes. Mas no fim, você ainda guardou os documentos que falavam sobre o Deus Sol, disse Louis calmamente. Ao ouvir isso, um sorriso sarcástico surgiu no rosto enrugado do velho, uma zombaria de si mesmo. Sim, eu também não consegui esquecer. Cheguei a querer passar a história para apenas uma pessoa antes de morrer, para que ela visse por mim se Joy Boy apareceria. Eu queria saber se a lenda que transmitimos por 800 anos era falsa e nos havia envenenado, ou se essa pessoa realmente existiu. Mas, agora não é mais necessário. Sob o olhar de Louis, o velho colocou os papéis que registravam a lenda de Nika sobre a tocha e os acendeu. Nesse instante, uma rajada de vento vinda de fora da caverna apagou a tocha e espalhou os papéis em chamas. Por um momento, os papéis em chamas preencheram toda a caverna, flutuando e rodopiando no ar. A luz ofuscante da fogueira iluminou toda a caverna, brilhando sobre o jovem lunariano que, aos olhos do ancião bucaneiro, era tão deslumbrante quanto o próprio sol. Os papéis em chamas rodopiavam em torno do incomparavelmente brilhante Louis e desciam lentamente, como meteoros acompanhando o sol no alto do céu. No primeiro instante em que te vi, soube que eras deslumbrante. Diante de ti, todos aqueles com talento excepcional parecem perder o brilho. Na caverna que ia escurecendo aos poucos, o velho jogou fora sua bengala e caminhou passo a passo em direção a Louis. Amit aprendeu muitas coisas comigo. Nos termos usados aqui, ele foi meu discípulo. Eu conheço bem. Seu orgulho não é menor do que o de qualquer outra pessoa no mundo. E ele escolheu acreditar em você. O velho ficou de pé, ereto, diante de Louis, com os olhos turvos fixos nele. Eu acredito nele, e acredito em você. Portanto, desisti da ideia de que meus descendentes pudessem verificar por mim se existe alguma Nika no mundo. Os olhos nublados do velho estavam cheios de expectativa e saudade. Louis, disse ele, quero que meus descendentes sigam seus passos e testemunhem você se tornar uma nova lenda. Ó juventude, torna-te um mito. Diante disso, partículas de luz sagrada emanaram do corpo de Louis, espalhando um dossel dourado na caverna escura e clareando a visão do velho. Louis estendeu a mão e apertou a mão do velho chamado Hugh Zolden, com um sorriso brilhante e confiante no rosto. Mas é claro, um sorriso desagradável surgiu no rosto enrugado e murcho do velho, e seus olhos opacos brilharam cada vez mais. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 68. Na vasta floresta primitiva, uma besta semelhante a um tatu, com mais de 10 metros de altura, corria sobre 4 patas. Seu corpo era extremamente longo e ela podia percorrer dezenas de metros a cada passo. Dom Xinjao, o comandante da marinha Appo, estava de braços cruzados, um largo sorriso rasgando seu rosto enquanto gargalhava alto, com rugas se formando ao redor dos olhos. Ha 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 ha. Muito bem, irmãozinho Louis. Pensar que você realmente queimou o navio daquele cão louco do Garp. Excelente, excelente. O riso neurótico dele fez com que as expressões de Uta e Helena se tornassem estranhas. Os dois jovens que Xinjao trouxera consigo coraram e arrastaram os pés inconscientemente. Então, Uta, com o rosto cheio de curiosidade, perguntou a Xinjao. Xinjao, você guarda algum rancor daquele cara, Garp? A pergunta de Uta fez o riso de Xinjao morrer na garganta. Sua expressão tornou-se incerta. Finalmente ele explicou entre dentes cerrados. Naquela época, minha preciosa broca foi achatada por Garp. Essa declaração deixou as meninas perplexas. Elas não conseguiam imaginar como seria uma cabeça de furadeira crescendo na cabeça de uma pessoa. Diante disso, Louis respondeu pensativamente. Então, foi por isso que você se ofereceu para nos levar, nós três, a uma cidade próxima? Isso mesmo. Só de pensar naquele cara, Garp, recebendo o que merece, me sinto renovado no corpo e na alma. Xinjao sorriu novamente. Os outros ficaram sem palavras. Após um longo tempo, o grupo de Louis e os 3 da marinha Appo se separaram perto de uma cidade. Depois de recusarem o convite de Xinjao, o trio desapareceu gradualmente de sua vista. Ao retornar para a selva, a caminho da guarnição da marinha Appo, Xinjao pegou um Dendem Muxi e chamou a marinha Sambal. Como vai a situação, Xinjao? Perguntou o Dendem Muxi, imitando o velho do outro lado da linha, ansiosamente.
Xinjao relembrou a cena que presenciara mais cedo com uma expressão um tanto estranha. Ele foi recebido calorosamente pelo seu povo Longbo. O mais velho entre eles parece tê-lo em altíssima consideração. É mesmo? Jin-Woo largou o Denden Mushi, olhando para o cartaz de recompensa do garoto em sua mão enquanto se perdia em pensamentos. Depois de um longo tempo ele olhou para as asas nas costas do garoto e como se tivesse percebido algo, suas pupilas tremeram violentamente. Será que ele é um deles? Ele pensou na pessoa que fora derrubada do céu por seu próprio ancião no passado. Na cidade, Helena e Yuta, depois de reabastecerem seus suprimentos, sentaram-se em uma carroça de madeira puxada por gatos, preparando-se para levar os mantimentos de volta à selva, onde haviam combinado de se encontrar com Lui. Nesse instante, a conversa dos transeuntes chamou a atenção deles. Ei, você já ouviu falar? Parece que um enorme veleiro atracou na costa de uma cidade próxima. Ouvi dizer que tem várias centenas de metros de comprimento. Sério? Quantas pessoas um navio com centenas de metros de comprimento pode abrigar? Ouvi dizer, por pessoas da cidade vizinha, que eles são gigantes. Disseram que vieram aqui em busca de uma técnica deixada por um gigante na Terra das Flores, centenas de anos atrás. A técnica de um gigante? As vozes foram se dissipando aos poucos, mas no carrinho de gato, Helena e Yuta se entreolharam. A descrição dos transeuntes as fez lembrar dos gigantes que haviam encontrado não muito tempo atrás. Uta, com um olhar de espanto, disse baixinho, não podem ter sido Jed e os outros podem. A possibilidade é grande. E Helena achava improvável que seres tão poderosos quanto gigantes aparecessem em grandes grupos no Mar do Oeste. Após algum tempo, os dois retornaram às proximidades de seu navio e contaram a Lui o que tinham ouvido. O destino de Ajudin também era este país? Lui também ficou muito surpreso ao ouvir isso. E Helena levou os suprimentos para o navio e então se virou para Lui perguntando, deveríamos ir dar uma olhada? Você queria recrutá-los, não é? Diante disso, Lui balançou a cabeça negativamente. Melhor não. Se os encontrarmos de novo tão cedo, eles podem pensar que estamos o seguindo. Vamos lá. Vamos continuar nossa jornada. Mar do Leste, Logueton. Um enorme e magnífico veleiro estava atracado no porto de Logueton. Em sua vela, ostentava a insígnia do governo mundial. Até onde a vista alcançava, este era o único navio atracado no grande porto. Todos os outros navios mercantes e barcos de pesca haviam sido levados para outros portos pelos fuzileiros navais. Não só isso, mas todo o porto estava agora cercado por fuzileiros navais e agentes de terno preto, impedindo a aproximação de qualquer pessoa. Essa situação chamou a atenção de muitas pessoas em Logueton. Muitas ficaram à distância, observando tudo com curiosidade. Este navio pertence a um alto funcionário do governo mundial? Por que está sendo tão fortemente guardada? Perguntou alguém curioso. Ao lado dele, alguém ouviu e o lembrou em voz baixa. É melhor não se aproximar daquele navio. Há alguns dias alguém se aproximou e foi espancado até a morte por aqueles homens de preto. Como assim? E os fuzileiros navais? Eles não vão fazer nada, gritou alguém com raiva. Os fuzileiros navais estão limpando a bagunça. Alguém sussurrou. Dentro do magnífico navio, o velho com decorações de asas negras nas costas e cabelos grisalhos franziu a testa enquanto perguntava ao mordomo que estava respeitosamente ao seu lado. Ainda nenhuma informação relevante? O rosto do mordomo estava tomado de terror. Ele caiu de joelhos com um baque surdo e respondeu com a voz trêmula. Minhas mais sinceras desculpas, Lorde São Cabanha. Os agentes da CP já revistaram Logueton e não encontraram nenhum sinal da aproximação do alvo. Uma sombra de tristeza passou pelo rosto do velho Cabanha. Um bando de lixo, repreendeu ele. Sim. O mordomo permaneceu prostrado com a testa pressionada contra as mãos. Após um longo tempo, Cabanha fez outra pergunta ao mordomo. E os fuzileiros navais? Nenhum progresso por parte deles também? A isso, o mordomo respondeu prontamente. Uma filial da Marinha no Novo Mundo foi atacada, suspeita-se que pelo usuário da Fruta do Estrondo. O almirante da frota Sengoku convocou Kizaru de volta. Atualmente, apenas o vice-almirante Garp e a vice-almirante Tsuru permanecem. A Fruta do Estrondo? Cabanha ficou surpreso, repetindo as palavras inconscientemente. A Fruta do Estrondo era uma das mais poderosas entre as do Tipologia. De fato, era necessário que Borsalino, o usuário da Fruta do Brilho, a enfrentasse. Nesse instante, o Denden Mushi no corpo de Cabanha tocou. Bru, 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 clique. Cabanha franziu a testa e atendeu. O Denden Mushi imitou a voz de uma jovem do outro lado da linha. São Cabanha, São Garlin solicita seu retorno à Terra Santa. Tis. Diga a ele que tenho assuntos importantes para tratar, disse Cabanha de forma mecânica. O Denden Mushi ficou em silêncio por um momento. Então falou novamente, mas desta vez com uma voz diferente, envelhecida. Cabanha. O semblante de Cabanha mudou. Ele abandonou instantaneamente sua postura descontraída e disse com uma expressão solene. Retornarei imediatamente à Terra Santa, comandante. Clique. A chamada foi interrompida. Um silêncio sepulcral se abateu sobre a sala. No chão, o mordomo tremia ainda mais violentamente. Ele pressentia que após ouvir o chamado e ver São Cabanha perder a compostura, provavelmente também seria silenciado. Sair. A voz indiferente soou, e o mordomo, como se agarrasse a uma tábua de salvação, levantou-se apressadamente e saiu da sala. No entanto, assim que o mordomo chegou ao corredor e se virou para fechar a porta, um longo chicote com inúmeras farpas afiadas surgiu e açoitou seu corpo. Puh! Com um baque surdo, o mordomo explodiu instantaneamente. Metade do corredor ficou manchada de sangue, e pedaços de carne e osso estavam espalhados pelo chão. O grupo de agentes viu isso, e seus cabelos se eriçaram, seus couro cabeludos formigando. Limpem isso. De dentro da sala, a voz de Cabanha soou novamente, chegando claramente aos ouvidos dos agentes. Capítulo 69.
Na superfície azul do mar, uma figura ensanguentada jazia sobre uma tábua de madeira rachada, à deriva nas profundezas escuras do oceano. O homem fraco estava coberto de feridas e sua visão estava turva pelo sangue que escorria de sua cabeça. Devido à exposição prolongada ao sol e à falta de água fresca, seus lábios estavam extremamente rachados. A tábua de madeira sob ele já estava manchada de vermelho com seu sangue, mas em seu estado de fraqueza e impotência, ele não tinha mais forças para estancar o sangramento. Nesse instante, um navio de guerra ostentando uma bandeira pirata surgiu ao longe, parando gradualmente ao lado do homem. O homem fraco, ao ouvir o som das ondas batendo na tábua de madeira e sentir a ondulação, soube que um navio estava passando por perto. Então, uma corda foi lançada do navio, atingindo-o em cheio no rosto. Sentindo uma rédea de esperança, ele já não se importava com quem estava no navio. Impulsionado por um forte desejo de sobreviver, ele usou suas últimas forças antes de desmaiar para agarrar a corda e se segurar com força. No instante seguinte, perdeu a consciência. Louis olhou para o rosto quadrado do homem e para a barba por fazer, marcada pelas cicatrizes circulares características de um monge. Por um instante, sentiu que o homem à sua frente lhe era estranhamente familiar, mas não conseguia se lembrar de quem era. Nesse instante, Helena caminhou da outra extremidade do convés. Ela olhou para o jovem que não acordaria tão cedo e ficou pensativa. E Helena estava um pouco intrigada. Para não acordar imediatamente mesmo após o tratamento de Louis, quanto tempo esse azarado havia ficado à deriva no mar para ficar tão exausto? Ela então se virou para olhar para Louis e perguntou: o que devemos fazer com essa pessoa? Após pensar um pouco, Louis propôs uma solução temporária. Por agora, vamos apenas puxá-lo para debaixo do guarda-sol e esperar que ele acorde. Não era prudente simplesmente deixar uma pessoa estendida no convés. Se alguém visse, poderia espalhar o boato de que os piratas do Arcanjo secavam pessoas ao sol para transformá-las em carne seca e usá-las como ração de reserva. Arrastá-lo para a cabine também não era uma opção. O sujeito estava um tanto sujo. E mais importante, se ele tivesse mais intenções ao acordar, seria muito mais conveniente lidar com manchas de sangue e um corpo no convés do que dentro da cabine. E Helena não hesitou. Se Louis dissesse para arrastar, ela faria. Ela agarrou as pernas do homem sem hesitar e o arrastou para debaixo do guarda-sol. Essa cena deixou Uta, que estava na ilha do navio, completamente atônita. Então, ela não pôde deixar de reclamar. Você realmente o arrastou para cá? No convés, Helena tinha um olhar inocente no rosto. Ela inclinou a cabeça e perguntou: bem, eu deveria tê-lo chutado? Uta levou a mão à testa, suspirou profundamente e desistiu de pensar. Após um longo tempo, o homem deitado no convés foi despertando aos poucos. Sentou-se lentamente e, ao avaliar o estado do seu corpo, ficou completamente chocado. As feridas em seu corpo haviam desaparecido completamente. Além da fome e da sede, ele não sentia nenhum desconforto. E pelas manchas de sangue e sal seco em seu corpo, ele sabia que não havia dormido por mais de um dia. Em menos de um dia, ele se recuperou da beira da morte para um estado quase pleno. Isso fez pensar em uma coisa: fruta do diabo. Ele deve ter sido salvo por um usuário de Akuma no Mi. Você está acordado? Nesse instante, Louis empurrou a porta da cabine e saiu. O homem olhou para o menino com asas brancas nas costas e inconscientemente disse seu nome: Arcanjo Louis. Você veio para o Oeste Azul? Louis aproximou-se e sentou-se numa cadeira debaixo do guarda-sol. Olhou para o homem com interesse. Você me conhece? Sua foto no cartaz de recompensa é muito singular. Quem a vê fica profundamente impressionado. Louis ouviu isso e disse pensativo: então, você se depara frequentemente com cartazes de procurados. Você é um pirata ou um caçador de recompensas? Um assassino. O homem ensanguentado pronunciou a palavra suavemente. Então, vocês acabaram nesse estado por causa de uma tentativa de assassinato fracassada? Perguntou uma voz feminina suave, interrompendo a conversa. O homem ergueu os olhos e viu a mulher de cabelos brancos com chifres de Oni na cabeça, parada junto ao parapeito da ilha do navio. No instante seguinte, suas pupilas se contraíram, os pelos do seu corpo se eriçaram e seu coração começou a disparar. Com apenas um olhar, ele soube que a mulher na ilha do navio era terrivelmente forte. Aquele homem chamado Louis talvez não fosse o capitão. O homem fez o possível para controlar o corpo, para acalmar o coração acelerado. Disse em tom calmo: muito pelo contrário. Consegui realizar o assassinato. Quando saía da ilha de barco, fui atingido a 2 milhas náuticas de distância por um guarda-costas da ilha. Uma expressão de surpresa surgiu no rosto de Helena. Ela jamais imaginaria que um guarda-costas particular do Mar do Oeste pudesse possuir tamanha força em artes marciais. Louis também ficou um pouco curioso. Qual é o nome dele? O homem balançou a cabeça negativamente. Não sei. Qual é a aparência dele? Não sei. Só ouvi dizer que havia um guarda-costas poderoso lá, disse o homem, com um lampejo de melancolia nos olhos. Louis pensou por um instante e depois abriu um mapa náutico sobre a mesa e encontrou a ilha mais próxima, Ilha da Cobra Gêmea. Ilha da Cobra Gêmea. Louis agora tinha uma vaga ideia de quem era aquela pessoa. Nesse instante, Helena fez outra pergunta. Que tipo de pessoas são seus alvos como assassina? Enquanto falava, seu rosto ainda exibia uma expressão gentil, ajudando os fuzileiros navais, piratas e gangues a lidar com seus inimigos, colegas, concorrentes e outros assassinos. O homem entendeu. A mulher estava avaliando se ele representava uma ameaça, decidindo se o deixaria ficar no navio. E Helena o ouviu e voltou seu olhar para Louis. Louis, por sua vez, assentiu calmamente. É mesmo? Então você pode ficar aqui por um tempo. Desembarque na próxima ilha. Então, sob o olhar do homem, Louis instruiu Helena. E Helena vá preparar comida e água para ele. Certo. E Helena se virou e entrou na cabine. O homem ficou chocado. Ela é tão forte, e mesmo assim não é a capitã? Nesse instante, a voz de outra jovem soou da ilha do navio.
Será possível que você seja simplesmente fraco demais para sentir o perigo vindo de alguém muito mais poderoso do que você? Uta saiu da cabine, encostou-se no parapeito e avaliou o assassino de barba por fazer cicatrizes de queimadura na cabeça, semelhantes às de um monge. Ela achava que os piratas do Mar do Oeste eram muito fracos. Em todo o tempo que estiveram ali, apenas o velho do Vale da Flor de Pêssego e Xinjao haviam descoberto que Louis era forte. O homem ficou surpreso. Mais uma vez, voltou a fixar o olhar em Louis, tentando captar algum indício de aura perigosa. Contudo, por mais que o observasse, não conseguia encontrar nada de especial nele além da aparência, muito menos qualquer aura perigosa. Enquanto o homem avaliava Louis, Louis também o observava. Desde que soubera da profissão do homem, Louis tinha uma vaga ideia de quem ele era. Logo Louis falou querendo confirmar. Qual é o seu nome? O homem não hesitou dizendo diretamente a Louis seu nome, Dais Bonês. Capítulo 70. Dais Bonês. Ao ouvir o nome, um lampejo de compreensão cruzou os olhos de Louis. Era exatamente o que ele suspeitava. Pela barba por fazer, as cicatrizes de queimadura na cabeça e outras características, ele o julgara inicialmente como Sr. da Baroque Works. Além disso, antes de ser recrutado por Crocodile, o Sr. era um assassino famoso no Mar do Oeste, o que também coincidia com a profissão que ele havia declarado. Quando ele revelou seu nome, a suspeita de Louis foi confirmada. Isto é um navio de guerra? Dais Bonês, depois de se limpar num banheiro público que o trio não usava mais, estava de pé na ilha do navio, desgrenhado ao vento. Mais cedo no convés, ele não havia percebido que havia algo de errado com o navio sob seus pés. Foi somente agora, quando subiu ao topo da ilha do navio e pôde ver toda a embarcação, que gradualmente percebeu que algo estava fora do normal. Aquele grupo parecia ter tomado o controle de um navio de guerra, hasteado uma bandeira pirata e vela, e claramente o estava usando como um navio pirata. Logo, ele percebeu outra coisa em comum. Inconscientemente, olhou para as duas pessoas que estavam no convés, e uma dúvida inabalável começou a se formar em sua mente. Duas pessoas no convés e mais uma na cabine. Além disso, parece não haver mais ninguém neste navio de guerra. Mas como é possível que apenas 3 pessoas operem um navio de guerra capaz de transportar centenas de pessoas? Essa pergunta repentina fez com que a expressão de Dais Bonês se tornasse séria. Seus olhos percorreram as velas, o leme e outras partes do navio. Depois de um longo tempo, uma hipótese lhe ocorreu. Um dos 3 devia ter a habilidade de controlar as velas e o leme à distância. Sob o guarda-sol no convés, Louis lia atentamente outro documento que sobrara do kit de boas-vindas para iniciantes. Era o material que Louis usava para passar o tempo depois de terminar de estudar o livro infantil sobre manipulação de marionetes da Vila Oculta da Areia. Embora Louis ainda não tivesse pensado em uma boa maneira de aplicar o conteúdo do documento a si mesmo, ele sentia que depois que sua fruta despertasse, poderia usar o conteúdo com a habilidade despertada da fruta da vida. Ao lado de Louis, Uta imitava sua postura, deitada em outra cadeira de praia e estudando as partituras musicais que Gordon lhe dera. Nesse instante, Helena saiu da cabine no convés, levando comida e bebida para o lugar onde estavam, debaixo do guarda-sol. E Helena colocou a comida na mesa, depois se virou para olhar para a ilha do navio e exclamou: "Vocês estão à deriva no mar há muito tempo. Venham recuperar as forças." Dais Bonês a ouviu e reuniu seus pensamentos. Desceu os degraus em direção ao estranho grupo formado por um homem e 2 mulheres. "Muito obrigado." Dais Bonês pegou a comida e a água e rapidamente saciou sua fome. O agradecimento de Dais Bonês deixou Uta completamente surpresa. Ela parou de ler sua pontuação por um instante e perguntou: "Vocês assassinos se importam com gentileza e boas maneiras?" Os movimentos de Dais Bonês congelaram. Por um instante, ele não soube como responder à pergunta. "Eu costumo ser educado?" pensou. Ele relembrou seu comportamento ao competir com outros assassinos em sua organização e ao realizar missões. A resposta em seu íntimo era não. Nesse caso, por que usei uma palavra de agradecimento tão incomum? Por um lado, Louis e os outros eram seus salvadores. Claro que ele não mostraria uma cara feia para seus benfeitores. Por outro lado, seus salvadores pareciam extremamente poderosos e de natureza desconhecida. Temendo por sua própria vida, ele sentiu que era necessário fazer aquilo. Finalmente, Dais Bonês ergueu o olhar com uma expressão calma. Mesmo para assassinos que trilham o lado sombrio do mundo, ainda existe algo como a honra. Uta e Helena ficaram surpresas. Nunca imaginaram que um assassino, uma profissão desprezada por muitos no mar e vista como coisa de ratos e baratas, pudesse falar de honra. Mas observando a expressão séria de Dais Bonês, não parecia que ele estivesse mentindo. Louis, no entanto, ergueu levemente uma sobrancelha. Se bem se lembrava, essa deveria ser uma fala da Big Mom. Diante dos olhares estranhos dos 3, a expressão de Dais Bonês permaneceu perfeitamente calma enquanto ele terminava silenciosamente toda a comida na mesa. Nesse instante, vários corpos flutuando no mar chamaram a atenção de todos. Eram, em sua maioria, adolescentes ou jovens adultos, vestidos com trapos e com os corpos cobertos de marcas de chicote. Apenas algumas das mulheres não apresentavam sinais evidentes de abuso. "São pessoas de um naufrágio?" perguntou Uta inconscientemente após um breve momento de devaneio. E Helena se levantou e foi até a grade, apoiando as mãos nela. Seus olhos vermelhos percorreram as feridas nos corpos. "Provavelmente não", disse ela friamente. "Eles têm muitos ferimentos. Podem ter sido mortos por abusos." Louis olhou para os ferimentos e as roupas esfarrapadas dos cadáveres e teve sua resposta. "Eles são escravos." Dais Bonês seguiu o olhar deles e respondeu com voz grave. "Escravos?" As expressões de Helena e Uta mudaram. Elas se lembraram do navio escravista que haviam encontrado perto do País das Flores. "Isso mesmo." Dais Bonês pareceu não se surpreender com isso, explicando com uma expressão impassível: "Adiante nesta rota marítima, há uma ilha próspera.
mas seu interior é um antro de perdição para o submundo. Atraiu inúmeros assassinos, seguranças privados, caçadores de recompensas, traficantes de escravos, traficantes sexuais, traficantes de órgãos e outras organizações obscuras. E esses corpos são de escravos capturados em toda a região de Mar do Oeste, que morreram de doenças durante a viagem. Os traficantes de escravos os jogavam no mar para destruir as provas. Os escravos do sexo masculino podem ser abusados à vontade, por isso geralmente têm muitos ferimentos. As mulheres, para serem vendidas a um preço mais alto, geralmente não são tocadas, por isso têm uma aparência muito melhor. Uta e Helena ficaram atonitas com expressões extremamente sombrias. Olharam na direção dos corpos e constataram que os ferimentos eram quase exatamente como Dasbonês havia descrito. Após um longo tempo, a expressão de Helena voltou à calma. Os fuzileiros navais não fazem nada a respeito? Perguntou ela em voz baixa. Diante disso, Dasbonês teve muita vontade de rir, mas não se atreveu. Respondeu calmamente. O governo mundial é a maior fonte do tráfico de escravos. Nesse instante, Louis apontou para a densa massa de corpos à distância e perguntou em voz baixa, há sempre tantos corpos nessa rota? Dasbonês olhou para a distância. Até onde a vista alcançava, milhares de corpos flutuavam na superfície do mar, sendo constantemente puxados para baixo por criaturas marinhas. A expressão de Dasbonês mudou. Ele quase saltou de pé. Rápido! Mudem de rumo. Deve ter havido uma praga na prisão de escravos da ilha. No instante seguinte, o navio de guerra mudou de rumo, afastando-se gradualmente do mar de cadáveres. Ao ver o navio de guerra se afastar dos corpos, Dasbonês inconscientemente soltou um suspiro de alívio. Mas no instante seguinte, ouviu a voz de uma jovem garota atrás dele. Você é um deles? Capítulo 71. Dasbonês ouviu as palavras dela e entendeu o que ela queria dizer, mas sua expressão permaneceu perfeitamente calma. Sou um assassino e tenho certa fama no Mar do Oeste. Essas organizações do submundo não estão dispostas a pagar o meu preço para fazer esse tipo de coisa. Ele entendia que os padrões morais do grupo à sua frente provavelmente eram mais elevados do que os de piratas comuns, eles pareciam incapazes de tolerar tais atos. Mas ele era bastante franco a respeito disso. Seu negócio era apenas matar pessoas, ele não tinha nada a ver com essas outras coisas. Sua taxa não era baixa e essas organizações nunca estariam dispostas a contratar um assassino do seu calibre. Uta o ouviu e olhou para Louis. Só depois que Louis assentiu com a cabeça é que ela relaxou. Louis era uma pessoa que nascerá com aqui da observação despertado. Embora não pudesse ler mentes como Redfield, sua capacidade de detectar mentiras era infalível. Nesse instante, Helena falou de repente. Existem pessoas inocentes e comuns na ilha também? Sim. É muito próspero aqui. Muitos turistas vêm visitar, respondeu Dasbonês, adivinhando o que ela estava planejando. É mesmo. E Helena olhou fixamente para os corpos à distância, que eram continuamente arrastados para o fundo por criaturas marinhas. Seu rosto, geralmente gentil, tornou-se incomparavelmente sombrio. Ela se virou para olhar para Louis ao seu lado e pediu suavemente. Louis, eu quero fazer uma coisa. No mínimo, todos os traficantes de seres humanos e de órgãos devem ser mortos. Eu também vou. Em certo momento, Uta tirou um pequeno violino do bolso e agora estava ao lado de Helena. Sigam seus corações. Não precisam se reprimir. Eu protegerei vocês, disse Louis ao longe, com o olhar fixo na ilha distante. Ilha do Sião. Um rugido repentino e tremendo ecoou por toda a ilha. Um tremor violento se seguiu, despertando os turistas na cidade e os membros das diversas organizações ilegais. O que está acontecendo? Onde estamos sendo atacados? São piratas? Membros de diversas organizações ilegais armados surgiram de todas as direções, cercando suas bases e observando atentamente os arredores. Essa cena fez com que os rostos de muitos turistas se contorcessem de terror. Eles não faziam ideia de onde tinham vindo todos aqueles soldados. Contudo, antes mesmo que pudessem começar a correr, uma repentina corrente de ar frio atingiu a cidade tropical. Num canto distante da cidade, uma nevasca desafiando o clima natural caiu do céu. Até onde a vista alcançava, tudo era um manto branco. Um jovem armado olhava fixamente para o horizonte. Aquilo é o parque do tráfico humano? No parque coberto de neve, uma besta humanoide de quase 9 metros de altura, coberta de pelos claros e com o crânio exposto, arrastava sua longa cauda enquanto caminhava lentamente para a frente. Com o aparecimento do vendigo, a maioria dos humanos em todo o parque desabou no chão, permitindo que a baixa temperatura lhes roubasse o calor corporal. Tomados por um medo indescritível, os rostos dos traficantes de pessoas estavam pálidos e encharcados de suor, tendo perdido o controle dos intestinos. Muitas outras figuras jaziam no gelo e na neve, com os olhos arregalados, mortas de terror extremo. E Helena ergueu a mão que possuía garras gigantescas em forma de foice, e abriu uma espécie de prisão que mais parecia uma casa. Os olhos escarlates sob seu crânio pálido examinaram o interior. Contudo, o que se apresentou diante dela foi uma cela vazia. Não há ninguém aqui. Então Helena brandiu suas garras, cortando a parte superior de uma segunda cela. A cela vazia estava salpicada de cal viva e, da mesma forma, não havia nenhum vestígio de humanos. O terceiro, o quarto. E Helena havia aberto todos os prédios do parque e ainda assim não encontrou nenhum vestígio de escravos. O que está acontecendo? Nesse instante, Helena lembrou-se dos milhares de corpos na superfície do mar. As palavras de Dasbonês ecoaram em sua mente. Uma praga. E Helena estava parada no parque, seus olhos escarlates irradiando um frio infinito. Bum! Nesse instante, uma saraivada de balas de canhão atingiu a besta gigante. Um a um, os brutamontes haviam posicionado os canhões.
Sob o comando de seu líder, eles despejavam projéteis sobre a criatura pálida e com chifres. Por um momento, a luz das explosões iluminou todo o parque. As ondas de choque e os rugidos criaram ondulações na neve que caía. Em meio à fumaça das explosões, Helena virou lentamente a cabeça. Os olhos escarlates sob seu crânio pálido fitaram a origem dos disparos dos canhões. Tum, tum. Em meio à fumaça, ouvia-se o som de passos pesados. A besta devoradora de homens com 4 chifres aproximava-se lentamente, sua sombra gigantesca envolvendo todos os presentes. Na fumaça e na neve que obscureciam o céu, um par de olhos como sóis escarlate cintilava, refletindo-se nos olhos de todos. Arcos elétricos pretos e vermelhos brilharam. Uma onda de choque invisível irrompeu, varrendo os poucos traficantes de pessoas restantes. Tum, tum. Os traficantes restantes desmaiaram um após o outro, caindo no frio do parque. Os olhos do líder se arregalaram. Isto é. Enquanto o homem estava atordoado, um pesado martelo da Guerra Fria caiu com força, atingindo-o em cheio na cabeça. Bum! Um rugido gigantesco ecoou por toda a cidade. O chão rachou fissuras estendendo-se por 1000 metros. Sob o poderoso impacto, todo o parque desabou de uma só vez, transformando-se em ruínas cobertas de fumaça e poeira. Quase simultaneamente, o som contínuo de tiros ecoou no parque comercial de órgãos. Clarões ofuscantes iluminavam o local, fazendo com que todo o parque parecesse dourado. Dezenas de guardas armados com diversas armas de fogo atiravam em uma figura esguia à distância. Uma densa cortina de balas, visível a olho nu, disparava em direção à figura que se movia rapidamente. Uta, em sua forma de sereia, balançava as nadadeiras em forma de asas atrás de si e a cauda de peixe que suas pernas haviam se tornado. Ela tratava a baixa altitude como o fundo do mar, nadando rapidamente, sua velocidade era incontáveis vezes maior que a de uma sereia das profundezas, deixando a cortina de balas para trás. Nem a densa saraivada de balas, nem a visão e o tempo de reação dos guardas conseguiam acompanhar sua velocidade. Os guardas só puderam assistir impotentes enquanto ondas sonoras invisíveis se espalhavam de todas as direções e atingiam suas fileiras, dizimando muitos de seus camaradas. No alto de um prédio no parque, Louis estava sentado de pernas cruzadas com sua lança e a espada das 7 estrelas em seu colo. Ele admirava silenciosamente o estilo de luta extremamente belo de Uta. A velocidade de Uta, que para uma pessoa comum era um borrão, era perfeitamente nítida aos olhos de Louis. Em sua visão, Uta se movia e dava piruetas no ar com extrema graça, segurando um pequeno violino e um arco. Mesmo nadando em alta velocidade, ela ainda mantinha um excelente nível de desempenho. Cada vez que o arco tocava o violino, uma onda sonora, uma das habilidades da fruta da sereia, irrompia. Acompanhada por uma bela melodia, ela atingia os guardas, causando uma violenta explosão. É claro que, aos olhos dos guardas, aquela melodia geralmente agradável havia se tornado seu toque de finados. Na opinião de Louis, Uta era realmente uma gênia por ter criado um estilo de luta tão esteticamente agradável. Sua antecessora, a usuária anterior da fruta da sereia, dependia de gritos para emitir suas ondas sonoras. Mas Uta teve a ideia genial de usar um violino. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.